Buenas, mundo! Administrando as falhas técnicas e avante para hoje fazer essa abertura do oráculo mensal de maio. Eu sou Vanessa Panambi, astróloga, taróloga e terapeuta integrativa, e sejam bem-vindos a este formato que eu parei para pensar. Gente, eu abro os oráculos mensais todos os meses, obviamente, por isso eles são mensais, e eu ainda não tinha feito uma live para conversar diretamente sobre isso. E eu sinto uma necessidade, assim, de nos posts trazer esse aprofundamento. Então, hoje, bom dia, vizinha, bom dia, Thelma, bom dia para quem está entrando. Hoje a ideia é a gente falar um pouquinho sobre as cartas, para realmente receber essa energia mais sutil que vem através das palavras. E depois eu vou fazer um post resumindo essa prosa aqui. Então, assim, para quem ainda não escolheu a sua carta mensal, nós temos a opção número 1, que eu simbolizei aqui com uma concha. Temos a opção número 2, que carrega a energia do quartzo rosa. E temos a energia da carta 3, que é uma vela de coração. Então, vamos lá. Estamos diante de um eclipse. A lua cheia dessa sexta-feira, ela reverbera no nosso campo eletromagnético. Já 2 dias antes e 2 dias depois. Então, já é o momento da gente convergir realmente energias que estão nesse âmbito mais sutil para conseguir trazer para a Terra algumas compreensões. Então, são dias onde a gente vai concentrar realmente significados muito importantes, insights muito importantes que a gente vai levar para o mês de maio. Hoje não vou adentrar muito nesse espaço da questão energética que envolve os trânsitos astrológicos. A gente vai falar disso depois, mas só para contextualizar, tá? O mês de maio ele já começa com essa grande virada de chave marcada por esse eclipse. As energias elas se intensificam e, como já foi citado aqui na live da Jornada Chama Trina, a mensagem é: na velocidade em que as coisas estão, não dá para se apressar. Parece paradoxal, mas é aquilo, né? Quanto mais pressa a gente tem, quanto mais atropelo, quanto mais corrido é o nosso fluxo temporal, menos oportunidade a gente tem de fazer as coisas com consciência. Então, né, dando exemplos assim práticos, eu percebo que quando eu estou atrasada para alguma coisa e vou fazendo as coisas muito rápido, a chance de eu errar, de eu derrubar alguma coisa, de eu tropeçar, de eu esquecer, é muito maior. Então, esse chamado para a presença, ele se intensifica. Porque, basicamente, acabou o ensaio, é hora da prática. E as coisas, as situações, os sistemas, as demandas intensificando-se numa velocidade maior, demanda da nossa presença para que a gente responda aos eventos, às situações, com uma qualidade muito maior. Esse é um contexto bem geral para que a gente se atente a esses fatos. Então, vamos lá. Depois, esse vídeo vai ficar aqui salvo, tanto no Instagram quanto no YouTube, e eu vou dar as marcações de minutos aonde eu vou falar de cada carta. Então, quem estiver aqui online, quem estiver acompanhando junto comigo nessa leitura, aproveita para ouvir o contexto geral e depois pode ouvir com calma a sua carta escolhida. O que eu percebo, principalmente nessa leitura de maio? As cartas, essa tríade, ela é um ciclo só. Então, você pode ter escolhido uma carta que está com ressonância agora, nesse início de mês, e depois algumas outras situações irem se encaixando, porque elas são complementares, elas estão abrangendo um contexto geral,
de acordo com a energia, com a frequência dessa egrégora que acompanha aqui a Mercúrio e essas leituras coletivas. Para um aprofundamento, se surgem dúvidas, questionamentos em relação a isso, marca um atendimento individual para aprofundar a questão que vier ali para a superfície. Então, nessa leitura de maio, eu escolhi usar o baralho de Maria Padilha e o baralho cigano, porque eles são retos, eles são diretos, eles trazem a mensagem de uma forma objetiva. E o que eu vou trazer aqui com a carta número 1? São duplas, né? E aqui a carta número 1, essa dupla número 1, a gente tem no baralho da Maria Padilha: mãos em cumprimento, união ou negócios que chegam, junto com a carta do Sol. Então, vamos se ater aqui a essas duas imagens. Primeiro, para quem fez a escolha da carta da dupla número 1. Aqui a gente tem uma energia de abertura para novas oportunidades. Essas novas oportunidades, elas podem ter fins profissionais, materiais e financeiros. Então, a atenção aqui para essas aberturas de trabalho e principalmente para pessoas que estão chegando no seu campo agora. Então, quando a gente fala de trabalho, por mais que esteja relacionado com o trabalho material, profissional, financeiro, vamos entender que o trabalho interno, ele sempre começa antes. Então, a ressonância das pessoas que chegam no seu campo nesse momento, ela já está em ressonância com o trabalho mental que você vem desenvolvendo, com algo que você vem estudando, com uma filosofia, com uma conexão espiritual. Então, é um momento onde você vai entender isso principalmente no âmbito profissional, mas também entender que pode ser um momento de você agendar consultas médicas, de agendar encontros que você estava precisando ter para movimentar e circular uma energia que já estava em ressonância. Com essa energia solar, isso é espaço para as coisas se iluminarem, brilharem, crescer. Então, basicamente, a frequência 1, ela vai trazer essa chegada de assistência. Essas mãos em cumprimento aqui é como se você tivesse realmente se comprometendo também a receber essa assistência. E isso vai reverberar na matéria. É uma extensão das situações que você já vem trabalhando de alguma forma. A chegada de alguém, seja de, puxa, encontrei o médico que eu precisava, encontrei o parceiro que eu precisava, encontrei a pessoa que vai me dar uma assistência numa coisinha que estava faltando ali para que eu conseguisse desenvolver o meu trabalho, mas você consegue integrar, né? Juntar essas mãos e fazer esse movimento em direção à energia do Sol. O que eu mais gosto do baralho cigano é porque a gente consegue ampliar muitos aspectos a partir do simples. Então, o Sol, vamos olhar para a parte da iluminação dele, né? Os raios solares, eles têm esse aquecimento natural. O que acontece quando a gente só tem Sol, quando a gente só tem calor? A gente tem uma seca, uma queima, né? E aqui, se a gente trouxer esse simbolismo para o interno, o excesso de calor, ele vem no aspecto da arrogância, do orgulho, do já entendi, já sei de tudo, já sei o que eu vou fazer, tô muito certo, tô muito convicta naquilo que eu preciso fazer. E aí vem o equilíbrio, né? Muitas vezes a pessoa que chega ali para fazer, te dar essa assistência, para que você possa elaborar isso, é para que você respeite opiniões que chegam de fora, para conseguir se autoafirmar, para conseguir ter esse cuidado, essa consciência, para não cair na cilada de assumir compromissos com uma determinada arrogância e acabar se queimando ou queimando as oportunidades que chegam ou secando todas essas oportunidades no momento em que elas estão sendo aproximadas. De uma maneira geral, a oportunidade que vem no mês de maio, ou as ramificações dessa oportunidade, são para que você se recupere de uma situação difícil.
Então, se você está numa recuperação de uma situação difícil, você vai precisar ativar essa criatividade solar. Esse lugar realmente de se expor às situações, de se colocar para se nutrir através desse brilho. E a criatividade, ela não é um talento exclusivo dos artistas. Essa criatividade é se abrir para possibilidades que não foram pensadas, principalmente sozinho. Sozinha eu nunca teria essa ideia, mas a partir do momento em que fulano chegou, em que determinada situação se apresentou, eu passei a pensar em fazer de determinada forma. E isso pode me trazer um acréscimo de dinheiro, um acréscimo de uma nova filosofia, um novo caminho para fazer uma abordagem para o trabalho que eu venho desenvolvendo. E isso me ajuda a não me queimar, não queimar neurônios e não secar aquilo que eu já estou fazendo. Então, essa energia de acréscimo, ela vem dar uma assistência, ela é uma abertura de caminhos, tem que ter, de alguma forma, esse parâmetro de cuidar para não ter essa arrogância, esse orgulho se sobrepondo a essas oportunidades. Né? Então, de alguma forma aqui, esse simbolismo que vem da concha, né? Eu sempre escolho um elemento para acompanhar as duplas, ela traz esse receptáculo, né? Você está disponível para receber, para acolher essa luz, para sustentar, para cuidar dessa parceria, dessa chegada, desse alguém que vem para te dar esse suporte, porque isso é extremamente importante, saber comportar essa luminosidade, saber trazer espaço para isso. Depois você me conta se fez sentido, se você gostou disso aqui, se você já conecta com uma situação e traga realmente uma forma, né? Mesmo que seja anotando algumas palavras-chave para você se acompanhar ao longo do mês, porque isso é o mais importante. Muitas vezes a gente escuta uma leitura, uma interpretação oracular, seja aqui nesse âmbito geral, seja numa leitura individual mais aprofundada, e algumas coisas fazem sentido, outras parecem perdidas porque as experiências ainda não se encaminharam. Quando a gente grava palavras-chave na nossa memória, ou no próprio papel para não esquecer, a gente tem como ligar os pontos com mais facilidade. E é isso que faz eu ser apaixonada nesses oráculos mais simples, porque você consegue antecipar informações através de uma pequena palavra. Você começa a se conectar com os eventos através da frequência daquelas palavras. Então é muito importante que, para que isso se amplie e o sentido se faça, que você anote, que você se acompanhe através desse direcionamento daquilo que é simples, né? Olhando esse simbolismo mesmo das duas cartas juntas, né? As mãos se cumprimentando e o sol iluminando. E aí a gente tem a frequência da dupla número 2, quartzo rosa, ativando essa chamada para o cardíaco. A carta 2 traz essa dupla. Melancolia, depressão e lágrimas é a lua refletida no mar. A carta do baralho da Maria Padilha, junto com a carta 21 do baralho cigano, que é a montanha. Não se assustem com essa intensidade aqui dessa duplinha, para quem escolheu a número 2, né? Melancolia, depressão ou lágrimas. É uma forma de colocar, e é interessante porque aqui a gente tem a montanha refletida e aqui a montanha no outro baralho também, né? É uma forma da gente direcionar aqui essa questão para fazer uma limpeza emocional. Então, para quem fez a escolha 2, vamos olhar primeiro para o processo emocional, os desequilíbrios emocionais, aquilo que está de alguma forma se sobrepondo a situações que não estão sendo vistas no externo, porque elas estão mexendo profundamente com provas internas. Coisas que precisam muitas vezes
de um estímulo terapêutico, de um amparo profissional, de um amparo de amigos. Precisa-se estar cercado de estímulos que positivem a qualidade emocional. Porque se você está baixando a frequência com muita facilidade, se a cabeça está cheia de dúvidas, de questionamentos, de confusões, se a coisa está meio conflitante, aquele enrosco emocional, aquela sensação de não sei exatamente para onde ir. Eu observo muito que quando essa carta da lua refletida no mar aqui, ela vem, é um momento onde as pessoas se dizem perdidas. E, na verdade, o que acontece é um redirecionamento muito profundo para que se recupere o fôlego. Porque a energia que você vai usar no mês de maio não é com o fôlego do mês passado, né? Então, precisa desse ponto de consciência para entender se eu estou passando por provações, se a vida está me colocando numa situação que me deprime em alguns aspectos, que me tira energia, que baixa a minha frequência com muita facilidade, a ponto de diariamente eu ver reflexos de situações que me desmotivam, eu preciso buscar estímulos que contrabalanceiem esse processo, que pode ser desde uma melancolia até um ressentimento, até realmente uma situação maior de depressão. Por que eu preciso fazer esse movimento de dentro para fora? Porque aí a gente tem a montanha complementando aqui. E aí, de novo, o baralho cigano, ele traz o símbolo na sua natureza. Então, o que a gente tem diante da montanha? Primeiro, para subir uma montanha, você não pode estar carregado de coisas, você precisa levar o essencial. Então, maio é um momento de você subir a montanha da vida do jeitinho que as coisas estão. O que essa montanha vai te exigir, então? Além de não carregar uma mochila cheia de coisas, vai te exigir uma resistência, vai testar a sua resistência para ver se você quer mesmo subir essa montanha. Então, a palavra-chave aqui é essa perseverança. Firmeza naquilo que se propõe. Se você vai subir uma montanha, você tem um objetivo, que é chegar ali no topo. E esse topo, ele tem o ar mais rarefeito, ele tem os seus picos mais gelados. Então, esse quentinho confortável aqui da base, de onde vieram as situações, ele não vai mais se manifestar quando você atingir seus objetivos. Então, para chegar no objetivo, precisa ter mais resistência física, precisa ter mais energia, precisa de alguma forma olhar para aquilo que você está empreendendo. Então, é um aspecto que direciona muito para esse lugar de depende muito mais de você nesse momento do que das circunstâncias, porque as circunstâncias são o que são. As situações externas, elas não estão no seu controle. O quanto essa montanha é íngreme, o quanto essa montanha tem desafios, o quanto as situações climáticas que envolvem essa montanha estão manifestando, não depende da sua vontade. A única coisa que depende da sua vontade é lidar com os obstáculos internos. Então, o momento onde você perde o fôlego, recupera, toma uma água, mas nem pensar em desistir de subir a montanha. Porque muitas vezes, principalmente por ela vir nesse meio do caminho, né? Se a carta número 2, ela tá aqui no meio do caminho, ela tá aqui né, já num trajeto, já num processo, porque você não vai subir uma montanha do nada. Você escolheu ali atrás, se preparou de alguma forma para estar nesse ponto. Então, isso demanda você lidar com questões muito práticas. Por exemplo, se você está empreendendo algo, você vai precisar muitas vezes lidar com documentação, lidar com processos, com burocracias, com coisas que você talvez estivesse evitando lá atrás, porque estava mais tranquilo, mais fácil, dava para ir encaminhando.
Só que agora você precisa de recursos muito pragmáticos, muito direcionados para que você chegue no seu objetivo realmente pronto. Então, de certa maneira, essa perseverança, ela acompanha um movimento de flexibilidade. Eu preciso flexibilizar a minha rotina, eu preciso flexibilizar o meu corpo, eu preciso desenrijecer o meu modo de pensar para que eu suba essa montanha da vida com mais qualidade. Então, os obstáculos, né? A boa notícia é que os obstáculos, eles são sempre temporários, principalmente quando a gente está numa situação, numa pegada mais difícil, porque essa pegada mais difícil, essas provações, elas estão associadas a gente chegar num lugar mais próximo dos nossos valores primordiais, dos nossos princípios. Eu preciso chegar nesse objetivo não só para agradar os outros, não só porque é importante para o meu status, para o meu papel social, para as coisas de fora. Eu preciso chegar nesses objetivos porque eu preciso combater a minha rigidez, porque eu preciso combater a minha falta de flexibilidade, porque eu preciso combater situações que me tiram do caminho com muita facilidade. Então, essa ideia de subir uma montanha é uma boa perspectiva para passar o mês de maio, para quem fez essa escolha da carta 2, dessa dupla 2, entendendo que você está fazendo um retorno a uma visão mais ampla. Tá difícil? Lembra da montanha. Começou a faltar ar, começou a dar sede, começou a ficar cansada? Seja estratégica para que você possa fazer esse movimento de se atender rapidamente, mas economizando energia porque ainda tem um caminho pela frente. E pensar realmente o que você está empreendendo. Se não está claro qual é o objetivo, o que você espera nessa subida da montanha da vida neste curto período de tempo, porque vocês estão vendo, né, que os meses estão assim, parece que eu estou toda semana fazendo o oráculo mensal. E você vai perceber realmente que isso precisa ser bem simples. Qual é o objetivo primordial para que eu possa sustentar esses valores? Porque para mim é importante, eu valorizo isso. Eu quero me enxergar, eu quero me projetar nessa situação de determinada forma. O que eu preciso organizar, o que eu preciso flexibilizar, tá? Então esses são os estímulos aqui que podem vir e que você talvez precise de uma ajuda específica profissional ou de um amigo próximo, porque aqui a gente tem essa demanda emocional muitas vezes distraindo e destoando do caminho objetivo que precisa ser feito. Então, caminho objetivo precisa lidar com objetividade, mas o processo emocional ele não está de acordo. Qual é a estratégia? O que eu preciso inserir aqui nessa mochilinha para subir essa montanha de maio? E quais são as situações que, a partir do momento que eu recebo esse recurso, eu preciso ir desenvolvendo por mim mesma, por mim mesmo. Bueno, carta 2, então aqui essa atenção no coração e nesses estímulos para subir a montanha da vida. E aí a gente vai para a leitura número 3. A leitura número 3 que traz esse simbolismo da vela de coração. E aqui a gente tem a carta do baralho da Maria Padilha com a consulente. E no baralho cigano vem o complemento da cruz. Vamos lá. Aqui, veja, né, para quem estiver acompanhando lá desde o início, quando eu falei da carta 1, da 2, veja como isso é um processo, é um ciclo de amadurecimento na própria leitura. Aqui é um passo adiante dessa montanha da vida. Por quê? No baralho da Maria Padilha, a consulente, para quem é mulher, é todinha a pessoa que tirou. É contigo mesmo, é o papo reto. Para quem, vamos colocar aqui, para quem é homem e tem uma energia feminina acompanhando, a pessoa tem uma mulher muito envolvida na sua intimidade, pode ser uma companheira, pode ser uma amiga muito próxima, enfim, tem uma figura feminina ali representando essa energia de correspondência. Então,
essa energia feminina, ela precisa ser primeiro identificada. Se sou eu mesma ou se eu sou um homem e tenho essa contrapartida ali feminina me trazendo essas mensagens, me trazendo essas informações, assumindo algum papel fundamental para essa virada de chave que vem com a carta da cruz. Por isso é muito interessante a gente fazer esse complemento aqui. Então, de novo, simbolismo básico da cruz, para além do simbolismo cristão, né? Mas o simbolismo básico da cruz. O que ela vai simbolizar? Um fim. Então, é um fim da linha para alguma situação. Pode ser um fim da linha das provações, que já vieram difíceis e já vieram carregadas, e essa figura feminina, ela tá assumindo esse papel importante para te mostrar que chegou no fim de uma determinada situação, de uma determinada fase de complicações, mas, como todo fim, é aquele momento que você já está muito exausto, que você já não tem mais tanto energia quanto no começo, então exige ainda mais resistência física, exige realmente uma elaboração de resistência física para, por exemplo, você se manter acordado quando você está recebendo um sinal espiritual, para que você esteja firme e forte para conseguir se lembrar e captar situações mais sutis, porque as respostas no final da linha, vamos pensar também, né, nos processos até de passagem, de morte, aqui a gente está falando de um lugar simbólico, eles vêm de um lugar muito sutil, né, aquelas últimas visões que a pessoa tem antes da passagem, aqueles últimos suspiros para lembrar de toda a linha do tempo que passou. Quando a gente está passando por um processo de morte simbólica, de fim de um ciclo, de transformação, essa é a gente. Pausou aqui, mas eu estou aqui de novo, gente. Sempre quando aparece um negócio aqui, pausa, eu acho que sumiu tudo. Me deem um ok se vocês estão me ouvindo ainda, ok? Sim, estou? Então, esse processo de cruz, ele é muito interessante para essas descobertas extrasensoriais, para a gente estar com os sentidos físicos tão conectados, de sentir o gosto das coisas, de conseguir enxergar as coisas, de conseguir ouvir as situações, a ponto de você conseguir conectar com sensibilidades maiores. Então, aqui, quem já tem aí um caminho espiritual, quem já tem uma conexão com os sonhos, quem já tem hábitos e rituais que andam dando sustentação para esses processos da matéria, isso se amplia. É um lugar onde a mediunidade ela passa por um grau maior. Então, dê muito valor durante o mês de maio, durante essa linha temporal da qual a gente escolhe falar aqui, dê muito valor às experiências extrasensoriais que só vêm numa qualidade direta, vertical, que esse é o processo da cruz também, essa verticalização, é você viver as experiências horizontais tão aterrado, que o que vem de cima, o que vem do alto, consegue encontrar em você um ponto de apoio, de captação. Então, os sonhos, eles ficam mais nítidos, as mensagens, os insights, eles são extremamente preciosos para que você entenda que não é o momento de cair por causa do fim de alguma situação. Não é o momento de você olhar para a crise como se você estivesse fazendo algo de muito errado e se perdendo em altos flagelos e vitimização. É um momento onde você eleva a sua conexão, você faz com que essa transmissão, essa antena consiga captar coisas que num momento mais confortável você não poderia fazer, porque você não teria nem motivo para ir buscar essa informação mais alta.
Então, aprender lições dentro das relações, e aí quando a gente está falando de uma figura masculina, aprender dentro das relações com outras mulheres, e quando a gente está falando de uma consulente mulher, olhar para si mesmo e também na interação com outras mulheres da intimidade, aquelas com as quais você troca exatamente essa dificuldade, também compartilha esse desenvolvimento espiritual. São assuntos que você não vai abrir para qualquer pessoa, não por subestimá-las ou por falta de intimidade, mas porque é um lugar que precisa realmente de uma conexão muito alta, para que essa energia não se quebre, para que você compartilhe e aprenda essas lições para subir para outros níveis de consciência na forma como se lida com as coisas. Então, se eu fosse resumir aqui, essa terceira carta, essa terceira tiragem, você já subiu a sua montanha, agora você precisa ter fé na conexão que você estabeleceu para que essas descobertas extrasensoriais, para além do físico, possam dar sustentação para o próximo passo, porque o ciclo que você veio vivenciando aqui nesses últimos meses, ele se encerra agora. Então, exige muito mais atenção, muito mais vitalidade física para fazer essa verticalização e ficar como uma antena direta. É o momento não de passar por lições e provações, é o momento de já estar aprendendo o que elas estão te dizendo. É o momento de já estar realmente com essa compreensão de que nós temos programações, sim, que o nosso livre-arbítrio, ele é uma pequena ramificação de escolhas que a gente só pode fazer num nível de consciência muito elevado. Então, se eu entendo qual é o meu papel dentro da minha programação, dentro do meu destino, quando eu chego no fim da linha, eu tenho que estar com a minha antena muito ligada para eu conseguir saber qual é a próxima escolha. Porque senão eu fico naquele desgaste de fim, naquele eterno luto daquilo que eu fui um dia ou daquilo que eu gostaria de ter sido. Então, isso aqui resume, aprenda as lições, se conecte, coloca o bombril na sua antena, liga esse Wi-Fi numa condição melhor e faça com que essa tecnologia do fim de ciclo seja realmente muito alinhada com o seu destino, a ponto de você não perder tempo no próximo ciclo que se inicia. Bueno? E aí, então, essas 3 tiragens... eu quero fazer uma coisa aqui. Essas 3 tiragens, elas se complementam, elas têm forças onde você vai pegar o sentido daquilo. Maria Angélica Sanches disse que, nossa, perfeito, tirada da carta 3, obrigada você, amada, por acompanhar aqui, que bom. Esse retorno é muito legal, eu fico feliz. E depois vocês me contam aí como vai fazendo sentido, como as informações vão se desdobrando. E eu quero finalizar aqui com algo que me ocorreu fazendo esse final de leitura. Deixa eu puxar aqui. Aí vamos para o bônus da live. O bônus da live são as cartas da cura vibracional prática, que eu adoro usar, e aqui, independente de se você ter escolhido a carta 1, 2 ou 3, fica esse bônus aqui de final para essas interpretações, para dar a cerejinha do bolo, para dar aquela energia extra. A carta da cura vibracional prática, eu faço muitas vezes a leitura no início dos atendimentos individuais e eu falo que elas são portais. Eu sempre abro uma única carta para um atendimento todo de tarô ou de oráculo, e também quando eu faço leituras de mapa, porque elas centralizam bastante. Então aqui eu sintonizo essa conexão para o mês de maio, para todos nós aqui dentro desse campo do Amarcura. E aí temos essa carta da transformação.
Olha só. A cura vibracional prática, ela traz Merkabas de ativação através dessa geometria sagrada, né? Tá tremendo aqui o celular, mas acho que deu para ver. Então, essa carta de transformação, eu vou fazer a leitura aqui pra gente finalizar e ficar como a nossa cerejinha do bolo. É a que vai estar como cenário amplo para que todos nós saibamos trazer consciência para que tipo de transformação a gente está vivenciando. Vamos imaginar que a gente está atravessando, então, um grande umbral coletivo, porque se a gente parar para pensar isso mesmo, né? Os aprendizados, eles estão intensos e requerem esse nível de consciência. Você está no umbral de uma grande mudança nos níveis de energia. Para que essa transformação ocorra, você precisa deixar que sentimentos profundos venham à tona. Essa é uma oportunidade para uma grande cura. Você pode obtê-la por meio de sonhos e visões que atinjam profundezas cósmicas. Esse mergulho na consciência abismal não é necessariamente fácil. A sua psique tem camadas de experiência e algumas delas ainda podem conter dores mal resolvidas. Deixe que a luz-amor flua através de você para transformá-lo. Isso implica abandonar hábitos e formas obsoletas e ter fé de que a fonte divina amparará você nessa próxima fase da sua vida. Para que isso aconteça, você precisa viver a luz-amor, isso é, incorporá-la completamente. Basta ficar atento e não oferecer resistência. Mergulhe fundo e permita a transformação. Visualize e sinta a transformação como poder para transformar a sua energia, os seus pensamentos e as suas atitudes. A transformação diz: mergulhe bem fundo e permita-se sentir a energia em seu corpo. Vá lá dentro de você e desvele o que foi ocultado. Transforme a forma estática numa corrente fluida. E ao final da carta traz uma afirmação que é a seguinte: estou vivendo e incorporando muitas mudanças energéticas com total confiança na fonte. Resumiu bem, né? Temos um cenário bem amplo aqui para o que veio em todas as mensagens. Acho que resume também assuntos que eu tenho trazido nessas lives Abre Caminhos com pessoas incríveis que estão falando sobre essa necessidade de transformação em vários sentidos. E aí, de final, fica a mensagem que a gente trouxe ali na live da Jornada Chama Trina nesse último domingo, que é a maior magia é a autotransformação. E isso é tão simples, mas tão profundo para que a gente possa trazer essa compreensão para o nosso dia a dia, entender que se a gente quer chegar num lugar novo, a gente precisa mudar algumas coisas internas, a gente precisa usar os nossos conhecimentos, as nossas experiências para muito mais soltar, limpar, liberar espaço do que para conquistar e realizar coisas apenas nesse nível material. Então, se a maior magia é a autotransformação, é muito importante a gente se dedicar aqui e agora para fazer valer todo o nosso conhecimento, as nossas experiências individuais, entendendo que cada um de nós tem um papel fundamental, essencial, para que essa transformação também vá acontecendo em níveis coletivos e que a gente possa sempre ampliar essas mudanças para lugares aonde haja espaço para que o bom, o belo, a luz, a alegria, as high vibes sejam recebidas. Então a gente precisa fazer esse movimento antes interno, né? Aprender a receber sem resistência aquilo que está sendo ofertado para a nossa evolução. E muitas vezes não tem a carinha, a roupinha que a gente gostaria, não tem uma voz suave, docinha, não tem as facilidades que a gente imagina que precisam ter no caminho para que a gente vá para o próximo passo.
A Thelma disse que está fazendo todo sentido, conexão ativada, deve ter falado da carta 3. Fê veio com eita, também acho eita. Vida Evolution, adorei ter entrado ao acaso, estamos juntos pela luz, amor. Que bom, que bom. O oráculo é para isso, né? Nada é por acaso, só existe o inevitável. Que bom ter a companhia de vocês aqui hoje. Então, vou deixar salvo para que a gente possa rememorar e relembrar de alguns pontos aqui. Depois vocês me digam, eu gostei de fazer esse formato. Eu acho que a gente pode fazer mais vezes. Vocês gostaram dessa leitura? Sim, eu achei bem bom. Agora eu vou deixar o resuminho lá do post. E para quem quiser fazer consultas mais profundas com os oráculos e com o tarô, a agenda de maio está aberta. Bora olhar para essa transformação com carinho e antecipar aquilo que está no nosso alcance para usar dessa energia de transformação com mais qualidade e consciência para abrir caminhos. Bueno, gracias, besitos e até a próxima!